Atos capítulo de número 10. Esse sermão está baseado nos 48 versículos, mas inicialmente eu vou ler do verso 1 ao verso 6 e depois do verso 34 ao verso 48. Diz assim a palavra do Senhor: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Versículo 34 agora. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Até aqui por enquanto, que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Alguém aqui tem consciência do que está acontecendo nessa noite? O tema dessa palavra é quando Deus encontra resposta. Geralmente nós chegamos num culto desse esperando uma resposta de Deus, mas hoje eu quero dizer que quem veio aqui esperando uma resposta sua foi Deus, e a minha oração é para que Ele encontre resposta na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer umas perguntas iniciais. Você já parou para pensar que é possível ser uma pessoa boa, generosa, religiosa, disciplinada na oração, uma pessoa admirada por todos ao redor, vista como uma pessoa muito boa, e ainda assim estar longe do centro da vontade de Deus? Uma outra pergunta: você já considerou que talvez as suas obras, a sua frequência na igreja, o seu comportamento moral e a sua religiosidade possam estar te dando uma falsa segurança de que tudo está bem entre você e Deus? Uma outra pergunta, importante também: você que já conhece Jesus há anos, já considerou que é possível que você, mesmo estando caminhando com Ele, esteja resistindo a responder devidamente a direções novas que Ele tem dado a você? Ou seja, em algumas áreas você obedece, você selecionou direções as quais você segue, mas existem direções que Deus tem te chamado a se mover, mas você ainda não obedeceu? Perguntas importantes. E talvez uma última pergunta: você está disponível para o que Deus quer? Ou ainda está preso ao que Ele já fez? Será que essa declaração de que queremos viver algo novo continua sendo uma verdade quando esse algo novo não é do jeito que a gente esperava que fosse? São perguntas que nós precisamos responder nessa noite. E é exatamente esse o pano de fundo do capítulo 10 do livro de Atos, que não é apenas um relato histórico sobre a conversão de um centurião romano, mas é um dos textos mais provocadores do Novo Testamento, porque ele vai de encontro a dois perfis de pessoas que sem dúvida alguma estão presentes aqui nessa noite. O primeiro perfil, o primeiro problema que ele expõe é o problema daquela pessoa que é boa, mas não está no centro da vontade de Deus. Aquela pessoa que é boa, mas ainda não é salva. E o segundo problema é daquela pessoa que foi salva,
mas ainda está presa ao que Deus fez e resistindo àquilo que Ele deseja fazer. Esse texto é muito claro sobre isso. Ele fala daqueles que são corretos diante dos homens, mas ainda não foram reconciliados com Deus, gente disciplinada, generosa, espiritual, mas que ainda não experimentou o novo nascimento, a rendição a Jesus. Mas o outro é aquele que já experimentou o novo nascimento, mas em algum momento, ou em alguma área da vida, decidiu que não vai obedecer a Deus, pelo menos não agora. Sabe, irmãos, o texto conta que Deus decidiu agir sobre esses dois homens ao mesmo tempo. Ele visitou Cornélio em Cesareia com uma visão, e Pedro, que estava em Jope, com outra visão. Dois homens, duas visões, mas todas elas fundamentadas no mesmo propósito. E sabe o que aconteceu quando os dois responderam devidamente ao chamado de Deus? Uma casa inteira foi transformada. Destinos de pessoas foram alterados. As portas do evangelho, que estavam circunscritas apenas ao contexto judaico, foram abertas, expandidas para os povos gentios. E dessa forma, o evangelho não apenas saiu de Jerusalém, mas chegou à Judéia, Samaria, chegou no Brasil, chegou em Vitória, chegou na minha vida, chegou na sua vida, e eu espero que chegue na vida de muitas outras pessoas nessa noite, em nome de Jesus. Tudo isso pelo que aconteceu naquele dia, na casa de Cornélio. Fronteiras foram quebradas, resistências foram quebradas, e a transformação aconteceu. E a grande verdade, irmãos, é que hoje nós temos muitas pessoas que se encaixam nesses perfis, pessoas que nunca se entregaram a Cristo, nunca conheceram a Cristo, também pessoas que já caminham com Cristo há muitos anos, mas estão selecionando as direções que seguirão, estão resistindo a direções de Deus. E a grande verdade é que o que muda isso tudo é uma resposta. Porque a pergunta que Deus faz hoje para mim e para você não é o que nós sabemos sobre a vontade dEle, e sim como nós estamos respondendo à vontade dEle, que nós já sabemos. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? O que eu quero dizer é que você pode ter o maior chamado de Deus para a tua vida, mas não vai fazer nenhuma diferença se você não tiver uma resposta compatível com o chamado. Abraão só foi quem foi, não por causa do chamado que recebeu, mas por causa da resposta que ele deu. Isaías, Paulo, Pedro, Tiago, João, grandes homens de Deus, receberam grandes chamados, mas decidiram responder devidamente a esses grandes chamados, e por isso se tornaram quem foram. E a minha oração é para que ninguém deixe de responder devidamente ao Senhor nessa noite, porque o que vai definir o futuro da tua vida não é a palavra que você ouve, não é o chamado que Deus libera sobre a sua vida, mas é a resposta que você decide dar. E essa é uma noite de resposta. Eu declaro isso no nome de Jesus. Amém? Amém. Mas quando Deus te chama, você responde ou resiste? Esse texto nos ensina uns princípios, então nós vamos orar. O primeiro princípio que eu tiro desse texto é que práticas religiosas não evidenciam a salvação. Olha o que nós lemos nos versos 1 a 8. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que práticas religiosas não evidenciam a salvação. E é interessante que o autor de Atos, Lucas, decidiu ser muito detalhista quando descreveu quem
era Cornélio. Ele começa dizendo que Cornélio era um centurião romano. Isso quer dizer que Cornélio era da alta patente do exército de Roma, com a responsabilidade sobre 100 soldados. O texto segue dizendo que ele não era apenas um oficial romano de alta patente, mas ele era também um homem que temia Deus. Isso significa que ele conhecia as escrituras judaicas e respeitava o Deus de Israel. O texto também diz que ele era generoso, e diz por que ele era generoso, porque ele dava muitas esmolas, ele fazia muita caridade. O texto segue dizendo que ele era disciplinado na vida de oração, porque ele orava constantemente, continuamente. Uma precisão histórica, detalhista, que não foi feita ao acaso, mas o objetivo de Lucas é muito claro. Ele descreve Cornélio dessa forma para que ninguém, ao conhecer os atributos de Cornélio, pudesse olhar para ele e dizer que ele não era uma pessoa boa. Na verdade, irmãos, Cornélio era o cara. Era aquela pessoa que você dizia assim: esse cara aí, até casar com a minha filha eu autorizo. Esse cara aí, com esse eu faço sociedade. Esse cara eu recebo da minha casa. Esse cara é diferenciado. Se eu for escolher um líder para uma área da minha empresa, eu vou escolher esse cara. Se eu for levantar uma liderança na minha igreja, eu vou escolher Cornélio, porque ele é bom demais, ele é o cara. E além disso, eu posso dizer que Cornélio não era apenas melhor do que muita gente lá fora. Cornélio era até mesmo melhor que muita gente dentro da igreja. Um cara diferenciado, genuíno, não era hipócrita, não era um homem de fachada, era alguém que realmente buscava a Deus e o buscava de forma sincera, da forma como ele entendia que deveria buscar a Deus. E é exatamente aí que a nossa lógica humana é confrontada. Sabe por quê? Porque se alguém pudesse ser salvo pela sua sinceridade, pela sua moralidade, pela sua generosidade, pela sua disciplina espiritual, sabe quem seria esse homem salvo? Seria Cornélio. Porque esse cara tirava 10 da nossa avaliação, era um cara diferenciado. Mas quando Deus mandou um anjo através de uma visão, sabe o que o anjo disse quando apareceu? Ele não disse: Cornélio, você é tão bom que foi salvo. Ele não disse: Cornélio, você é tão bom que Deus vai até abreviar a tua vida, porque Ele quer você perto dEle, de tão bom que você é. Ele não disse: Cornélio, olha aqui, você está num nível tão elevado que essa terra nem merece você, então Deus mandou aqui dizer que você está salvo, que está tudo bem, você tirou nota 10. Meus amados irmãos, não foi isso que o anjo disse. O anjo não disse: continua assim que está tudo bem. O anjo disse: manda buscar Pedro. Por que, pastor? Porque Pedro carregava uma mensagem que Cornélio ainda não havia entendido. Pedro carregava as palavras de vida eterna. Cornélio precisava ouvir sobre o evangelho de Jesus Cristo. Ele precisava de uma palavra cujas suas boas obras não poderiam substituir. Ele precisava conhecer a verdade. E meus irmãos, isso aqui é tão importante, porque existem hoje, principalmente da nossa nação, pessoas extremamente religiosas, disciplinadas na sua espiritualidade, pessoas sinceras, pessoas com uma moral muito boa, pessoas maravilhosas, mas que ainda não foram reconciliadas com Deus, porque aquilo que nos reconcilia com Deus não é o que nós fazemos de bom, mas foi aquilo que Jesus fez naquela cruz. Somente eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é pelo quanto eu sou bom, mas é porque Ele é bom, porque Ele é suficiente. O que nos liga a Deus é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Foi isso, esse era o motivo. E sabe, irmãos, nós temos na nossa nação muita gente que ora, que jejua, que pratica caridade, que vive códigos morais rígidos, gente que respeita o sagrado, gente séria, gente que busca a Deus dentro da sua própria lógica, pessoas criadas em ambientes religiosos, pessoas sinceras, que na avaliação dos homens tiram nota 10, mas que nunca se renderam de fato ao senhorio de Cristo.
Gente que confia no caminho de fé em que foi criado, que confia no fato de nunca ter feito escolhas muito erradas, que confia nas suas boas obras, que confia na emoção que sente em ambientes espirituais ou quando faz coisas muito boas. Gente que confia no seu batismo, no seu currículo, na igreja, no seu cargo, na tradição da família. Gente que acredita que porque respeita a Deus, será automaticamente aprovado por Ele. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? O capítulo 10 de Atos desmonta essa falsa segurança. Sabe por quê? Porque Cornélio não era ateu, Cornélio não era rebelde, Cornélio não era imoral, Cornélio não era alguém distante de qualquer prática espiritual, alheio a uma vida espiritual. Ele não era um adúltero, não era um beberrão, não era um mentiroso, não era alguém que roubava, que dava volta nos outros. Não, Cornélio era um homem muito bom, mas um homem que ainda precisava conhecer as palavras de vida eterna, as palavras de Jesus, o evangelho da cruz. Ele precisava. Porque talvez você ouça essa palavra e diga: ah, pastor, mas eu tenho fé. Cornélio também tinha. Ah, pastor, mas eu oro do meu jeito. Eu sei, Cornélio também orava. Ah, pastor, mas eu procuro fazer o bem. Cornélio também fazia muitas esmolas. Mas Deus não mandou dizer a Cornélio que aquilo era suficiente. Deus mandou que ele buscasse alguém que anunciasse a ele a verdade do evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso. O que Deus estava dizendo era que boas obras são importantes, mas não são suficientes. Que uma vida de uma boa moral é importante, mas não é suficiente. O que ele estava dizendo é que ritos religiosos, movimentos espirituais são importantes, mas não são suficientes. O que ele estava dizendo é que não existe ninguém que seja tão bom, que não tem alguma coisa que precisa ajustar na sua vida. O que ele estava dizendo é que sim, existem muitas pessoas sinceras, pessoas boas, que fazem coisas muito boas, que não cometem erros graves, que não estão associados a coisas vergonhosas, mas são pessoas que também cometem erros, porque por mais que nós acertemos em muita coisa, todos nós temos pensamentos que ninguém sabe, sentimentos que ninguém sabe, comportamentos que muitas vezes nos distanciam da vontade de Deus. Todos nós, eu, você, todas as pessoas, inclusive Cornélio. Então Deus manda buscar Pedro, para que Pedro dissesse para ele: olha, Cornélio, você está indo muito bem na moral, muito bem na religiosidade, mas falta algo que é o principal, é você entender que mesmo sendo muito bom, você continua errando em outras coisas, e mesmo que você tente resolver, você não consegue resolver, porque o pecado está sempre diante de nós. Nós estamos num mundo caído, que nos tenta o tempo inteiro. Todos nós temos um momento de descontrole, de desequilíbrio, de decisões erradas, de afastamento de Deus. Você não vai conseguir, mas fica tranquilo, você não tem que conseguir, porque tem alguém que já conseguiu por você. Já que você não podia resolver o problema do pecado, então Deus mandou o seu único filho, e ele veio, e ele morreu, morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e disse: todos aqueles que crerem no meu nome serão feitos filhos de Deus, serão perdoados dos seus pecados, receberão passaporte para o céu e a vida abundante nessa terra. Cornélio, agora sim você vai tirar 10, sabe por quê? Porque Jesus fez o que você, mesmo sendo tão bom, não seria capaz de fazer. Sabe qual é a verdade, irmãos? Talvez existam Cornélios aqui nessa noite, pessoas muito boas, pessoas maravilhosas, mas que precisam entender que hoje Deus não está dizendo: eu aprovo a sua vida. O que Ele está dizendo é: manda buscar Pedro, e Pedro já está aqui falando com você, e eu espero uma resposta sua. Ah, meus irmãos, e deixa eu falar algo importante sobre isso, porque se um cara tão bom como Cornélio, para ser aceito por Deus, não tinha que fazer mais uma boa obra, mas tinha que se render, eu quero dizer algo para você que tem dito que não se entrega para Ele porque você não é bom o suficiente,
você não se batiza porque tem muita coisa que você tem que mudar na sua vida, porque você não se sente apto, merecedor. Cornélio, na nossa visão, era totalmente merecedor, mas ele não era. E se Cornélio não era, imagina você que se sente muito abaixo do critério de Cornélio. Mas Deus está dizendo que tanto Cornélio quanto você precisam receber a mesma mensagem, a mensagem do Evangelho, dizendo: você não consegue mesmo não, mas eu já resolvi para você, e eu estou aqui te chamando. E a única pergunta que eu faço é: qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua resposta? Não tem motivo para você não se entregar, porque eu declaro você apto através do meu sacrifício na cruz. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Irmãos, e se ele fala isso sobre Cornélio, imagina sobre alguém que não está nem aí para a vida espiritual, irmão. Está nem aí para Deus. Aquelas pessoas que dizem assim: eu quero nem saber. Se é que tem Deus mesmo, mas Deus me entende do meu jeito, Ele me conhece, está tudo certo, então eu não quero compromisso. Irmão, se estava difícil para Cornélio, imagina para quem está dizendo que nem precisa de Deus para resolver a sua vida. Então, seja qual for o seu caso, que no nome de Jesus você entenda que o problema não é só ser religioso sem Cristo. O problema também não é só rejeitar Cristo porque você pensa que Ele te rejeita. O problema também é viver sem Deus e achar que está tudo bem, porque não está. E talvez existam pessoas hoje aqui, pessoas de boa moral, de boa religião, pessoas maravilhosas, pessoas com referências espirituais, mas que ainda não se renderam ao Senhor. Talvez também hajam pessoas aqui muito distantes de Deus. Que bom que você está aqui, porque seja qual for o caso, a resposta de Deus para os dois é a mesma coisa: manda buscar Pedro. Deus já buscou para você, e a única pergunta que Ele faz é: eu estou falando com você, qual vai ser a sua resposta? Vai ser recebimento ou resistência? Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que o agir de Deus nem sempre cabe no que aprendemos sobre Ele. Vamos ler do verso 9 até o verso 23? Olha o que diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Quando chamando perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem bom, justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Meus irmãos, o agir de Deus nem sempre cabe no que aprendemos sobre Ele. Olha o que o texto conta: que enquanto Deus falava através de um anjo a Cornélio, lá em Cesareia, ao mesmo tempo, lá em Jope, o Espírito Santo falava com Pedro, no terraço da casa de Simão, o curtidor. Ao mesmo tempo, Pedro nem sabia que enquanto ele tentava entender a direção de Deus, Deus já estava preparando o coração de Cornélio para receber a semente do Evangelho. Deus já estava abrindo o caminho, preparando tudo, liberando o acesso. E o texto conta que Pedro estava no telhado, e quando ele estava ali, ele teve uma visão, e nessa visão o Espírito Santo falou com ele, através de um lençol que desceu do céu com animais impuros, dizendo: Pedro, pode matar e comer. O que para um judeu era um absurdo, porque judeus não comem
animais impuros. Então Pedro disse: Senhor, de forma alguma, de modo nenhum, a minha vida inteira eu me afastei desse tipo de alimento, e não vai ser agora que eu vou mudar. Então, naquela visão, o Espírito disse: ei Pedro, não torne impuro aquilo que eu mesmo purifiquei, aquilo que o Senhor purificou. Não demonize aquilo que eu abençoei. Por 3 vezes, essa foi a resposta de Deus para aquele homem, que era um homem de Deus, mas que ainda não estava entendendo a direção de Deus. Então, queridos, o texto diz que enquanto Pedro tentava entender aquela visão, Deus mandou aqueles homens até a casa de Simão Curtidor, que bateram na porta. E quando eles bateram na porta, o Espírito Santo disse: Pedro, pode descer, porque esses homens foram enviados debaixo da minha ordem. Vá com eles e não hesite, vai com eles. Então Pedro, que estava diante de uma direção muito estranha de Deus, foi. E ele foi mesmo sem entender. E aqui eu preciso abrir um parêntese. Talvez existam pessoas aqui que estão esperando o pleno entendimento da direção de Deus para então decidir se mover em obediência. Mas eu quero te dizer que muitas vezes Deus não trabalha dessa forma. Ele não amplia a revelação da sua vontade enquanto nós não progredimos em obediência. E de repente você veio procurando mais uma revelação ou mais profundidade naquilo que Ele te disse. O que Ele está dizendo é: enquanto você não caminhar em obediência, eu não vou ampliar minha revelação sobre a sua vida. Você precisa aprender a obedecer mesmo sem entender, continuar. A única coisa que você tem que entender é que sou eu, o Senhor, que estou falando com você. E se sou eu, o Senhor, que estou mandando você ir, isso quer dizer que eu já fui, eu já estou no caminho, eu já estou no futuro, eu já estou abrindo o caminho, eu já estou liberando acesso. E a minha pergunta é: você vai esperar mais uma direção, ou você vai começar a obedecer a uma direção que eu já entreguei a você? Foi isso que aconteceu com Pedro. Então ele foi. E quando ele chega na casa de Cornélio, o texto conta que a primeira ação de Cornélio foi se prostrar diante de Pedro. O que prova 2 coisas. Primeiro, que Cornélio realmente não tinha entendimento claro das coisas espirituais, porque ele estava se prostrando diante de um homem pecador como ele. Então Pedro chega para ele e diz: ei, pode levantar, porque eu não sou bom não, bom é o meu Deus. Você consegue entender a profundidade disso, irmãos? Ele estava falando para um homem bom, que ele, servo de Deus, escolhido por Deus para levar a mensagem do Evangelho, não era bom. Ele estava tratando Cornélio dizendo: olha, eu que Deus mandou aqui, eu não sou qualquer um, eu sou um apóstolo, eu sou um homem de Deus, eu caminhei com Jesus. Não foi alguém que falou de Jesus para mim, mas eu caminhei lado a lado com Ele, eu dormi com Ele, eu comi com Ele, eu fui batizado pelo Espírito que Ele enviou, eu preguei em Pentecostes. Mas eu estou dizendo: bom é só o meu Deus. E sabe qual é a verdade, irmãos? Nós precisamos de um choque de realidade, porque nós não somos tão bons como a gente acha que é. A grande verdade é que nós não somos isso tudo que nós pensamos que nós somos. Mas nós nos baseamos no nosso currículo eclesiástico, espiritual e tudo aquilo que as pessoas pensam sobre nós para alimentar uma consciência de que nós somos bons, mas na verdade bom é Ele, bom é o Senhor, bom é Ele, bom é Ele. E nós precisamos de mais dele. Então Pedro disse assim a Cornélio, no verso 28: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Pedro foi sincero, irmãos, porque quando você recebe uma direção de Deus que você nunca recebeu, é claro que aquilo ali se torna algo difícil de você compreender. Pedro não estava sendo rebelde. Na verdade, na lei dada pelo próprio Deus, estava escrito que ele não poderia primeiro se alimentar de certos animais impuros. Direto, muito claro. Da mesma forma também estava muito claro que, na verdade, um judeu não poderia se associar a um gentio. Os povos gentios eram os povos não judeus. Havia separação política, religiosa, espiritual, econômica. Não havia comunhão nenhuma entre judeus e gentios. Se um judeu visse um gentio na rua, não queria nem cumprimentar, quanto mais visitar, ainda mais anunciar o evangelho. Não queria, era normalidade. E isso aqui é exatamente o que esse princípio nos ensina, que em alguns momentos o agir de Deus nem sempre cabe naquilo que aprendemos sobre Ele.
Deus estava pedindo para Pedro cruzar uma fronteira que ele não havia cruzado. Então Pedro ficou confuso, não porque Deus mudou, mas porque muitas vezes a nossa compreensão sempre foi limitada sobre aquilo que de fato Deus tem a fazer em nós e através de nós. Pedro não estava errado no que tinha aprendido. Na verdade, ele só estava incompleto para o que Deus estava fazendo naquele momento. E às vezes a nossa resistência não é porque nós estamos errados naquilo que nós aprendemos, mas é porque nós ainda não temos uma maturidade suficiente para entender o que Deus está fazendo agora. É por isso que Deus disse: ei Pedro, quem está falando sou eu, então não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Meu amado irmão, minha amada irmã, não demonize aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus disse para você. E a grande verdade é que Deus realmente age, muitas vezes, antes de nós entendermos. Ele preparou Cornélio antes de Pedro chegar. Ele enviou mensageiros antes de Pedro terminar de processar aquela visão. Foi tão claro isso. Ele enviou mensageiros até Pedro. Ele já estava fazendo uma coisa nova quando Pedro ainda estava preso àquilo que havia sido ensinado a fazer. E essa é uma das maiores armadilhas que nós podemos viver na nossa vida cristã. Do que você está falando, pastor? Sabe qual é a armadilha? É confundir a fidelidade ao que Deus fez no passado com resistência ao que Ele está fazendo no presente. Nós chamamos a nossa resistência de fidelidade, enquanto Deus está dizendo, isso na verdade é resistência. Quem é que está me entendendo aqui, irmãos? Preste atenção aqui. Pedro não era qualquer um, irmãos. Ele era um homem de Deus, era um apóstolo de Cristo. Ele era um pregador do evangelho, plantador de igrejas, um homem com autoridade, um homem dominado pelo Espírito Santo. E aquele homem tinha dificuldade. Ele estava preso a um padrão que Deus estava expandindo, limitando o que Deus estava ampliando. E a pergunta que eu faço a você é: quantos de nós não estamos fazendo o mesmo hoje? Resistindo ao que Deus está fazendo, porque não se encaixa no que sempre fizemos, colocando Deus numa caixa onde Ele só faz o que Ele sempre fez, só fala como sempre falou, só age como sempre agiu. Ele só se movimenta do jeito que nós entendemos que Ele se movimenta. E quando Deus dá uma nova direção, nós dizemos: olha, eu não toco em alimentos impuros, eu não me envolvo com os gentios. Talvez isso possa estar acontecendo. Quantos não estão fechando portas que é o próprio Deus que está abrindo, porque estavam esperando que fosse em outro lugar, com outra pessoa, em uma outra realidade, em um outro ministério, em uma outra tarefa, em um outro momento. Deus, na minha concepção, não é agora, não é ali, não é com aquela pessoa, não é desse jeito. Deus está expandindo e nós estamos encurtando. Deus quer abrir e nós queremos fechar, mas a direção de Deus é: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Sou eu, Senhor, que estou falando com você. Eu, Senhor. Ah, irmãos, às vezes nós inclusive ignoramos pessoas que Deus já está preparando, porque não se encaixam no perfil que nós escolhemos. Isso não é rebeldia escancarada não, irmãos. Na verdade isso é resistência disfarçada de fidelidade. Essa é a grande verdade. É quando você diz: eu sempre fiz assim, sempre foi desse jeito, na minha igreja nunca foi assim, a revelação que eu tive nunca foi dessa forma, sabe, Deus sempre fez assim, dessa forma, nesse lugar, com essa pessoa. Muitas vezes nós fazemos assim e sem perceber, às vezes nós colocamos barreiras onde Deus nunca colocou. Você imagina esse discurso, esse diálogo de Deus com Pedro, dizendo: Pedro, pode? E Pedro dizendo: não pode. Você imagina Deus dizendo: eu estou abrindo, e Pedro diz: mas eu quero manter fechado. Imagina Deus dizendo: eu estou liberando, e Pedro dizendo: não, mas eu quero permanecer travado, eu quero continuar aqui, eu não quero algo novo, pelo menos não dessa forma. E sabe, irmãos, enquanto Deus estava incluindo, Pedro estava limitando. E isso continua acontecendo hoje, porque muitas vezes nós estamos limitando o agir de Deus, porque estamos presos a dogmas, a usos, a costumes, a experiências eclesiásticas que tivemos, e aquilo vai travando a gente, enquanto Deus quer destravar. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus quer soltar o teu cinto nessa noite, irmão.
porque Ele quer que você decole. Ele tem algo novo e Ele tem algo maior, que você nunca viveu, que você nunca experimentou, que você nunca imaginou. Essa é a direção do Senhor para você nessa noite. Por favor, nós precisamos parar de colocar filtro onde Deus está colocando graça. Parar de estabelecer critérios onde Deus já liberou acesso. Parar de escolher quem merece ser alcançado. Para esse eu prego o evangelho, para esse aqui não. Nós não podemos fazer isso. Parar de achar que a pessoa tem que ser alguém que parece merecer Deus, para então eu pregar o evangelho para aquela pessoa. E é por isso que aquele familiar da minha família, que é o pior de todo mundo, que ninguém quer ficar perto, eu não falo do evangelho não. Sabe aquele colega do trabalho chato pra caramba, complicado, ninguém quer saber desse cara. Esse cara está muito longe de Deus. Aquele meu amigo da academia só fala de mulher o dia inteiro, está no 3º casamento e falando de mulher. Esse cara não quer Deus não, sabe, ele não merece não. Deixa eu te falar uma coisa sobre merecimento. Cornélio não merecia, Pedro não merecia, eu não merecia, você não merecia, mas mesmo assim, Ele nos alcançou com amor, com graça e com misericórdia. Foi isso que aconteceu. A todas as pessoas, judeus, gentios, a todas as pessoas. E é por isso, irmãos, que nós viveremos o batismo mais impactante da história da nossa igreja. Mais de 200 vidas. Deus vai te levar a alcançar quem você nem imagina, irmão. Tem muitos Cornélios por aí. Gente que Deus já está preparando, já está trabalhando, já está tocando, já está influenciando. Vizinho, amigo, familiar, colega, um monte de gente. Muita gente. E a grande verdade, irmãos, é que a nossa resposta tem que ser: nós vamos pregar para quem a gente quer ou para quem Deus já disse que nós devemos pregar? O problema é que nós queremos escolher, enquanto na verdade a nossa oração deveria ser: Senhor, sobre quem o Senhor está agindo, para que eu possa me unir ao que o Senhor está fazendo. Tem muitos Cornélios por aí, sobre quem Deus já está trabalhando, inclusive alguns deles estão aqui nessa noite, porque alguém respondeu e convidou, e hoje estão sendo alcançados pela graça do Senhor. Irmãos, é claro que isso não é só com pessoas. Às vezes nós colocamos barreiras no mover de Deus sobre a nossa própria vida. Deus quer te usar e você diz que não está preparado. Deus quer te enviar e você diz: eis-me aqui, mas envia aquele ali. Sabe, Deus diz que você pode se batizar e você está dizendo: olha, eu não estou apto, eu não estou preparado, tem que ser outra hora. Deus diz: olha, é com aquela pessoa, é naquela empresa, é naquela cidade, é naquela igreja, é naquele ministério, é naquela tarefa, é ali. Mas o problema é que, como não se encaixa nos nossos critérios, ou talvez nos seus critérios, você está dizendo: não, Deus, não foi como eu planejei, não é como eu quero não quero agora deixar o meu conforto, eu não quero fazer dessa forma. Meus irmãos, essa é a direção do Senhor. Muitas vezes Deus quer nos tirar de um lugar, mas nós estamos apegados ao lugar que nós já conhecemos. Deus quer fazer o novo, mas nós estamos presos ao antigo, porque é confortável. Mas que no nome de Jesus, zonas de conforto caiam hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, e você vá para uma zona de confiança, uma zona de dependência, uma zona de fé, e ali o Senhor estará abrindo o caminho e preparando o terreno para que as promessas dele se cumpram. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, eu sei que não é fácil isso. Um apóstolo resistiu, porque quando Deus disse para ele: Pedro, vá, sabe qual foi a resposta dele? Irmão, isso aqui é muito forte. Ele disse assim: de modo nenhum, Senhor. Ele chamou a Deus de Senhor, mas recusou obedecê-lo. E aqui está um dos sinais mais perigosos da vida cristã. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de quando nós mantemos a linguagem de submissão, mas deixamos a prática da obediência. Nós chamamos a Deus de Senhor, mas nessa área da minha vida, o Senhor sou eu, porque o controle vai ficar na minha mão, porque eu quero do meu jeito, do meu tempo. Ou seja, a linguagem de submissão eu tenho, Ele é o meu Senhor, mas na hora
de certas questões que não são aquelas que eu queria mexer ou tocar, eu digo, nisso aqui, o Senhor serei eu vou fazer do meu jeito, do meu tempo. Eu te pergunto, você tem linguagem de submissão, mas também tem comportamento de submissão, ou você está apenas na linguagem? Porque não adianta ter linguagem de submissão, se não tiver comportamento de alguém que é submisso a Deus. Quem entendeu isso aqui, irmãos? A minha oração é para que nós vivamos além da linguagem, mas cheguemos ao comportamento. Seja o que for, meu Senhor, eu farei, porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu creio nisso. Ah, meus irmãos, quantas vezes vivemos isso? Deus diz vá e você fica. Ele diz permaneça e você vai. Ele diz faça e você não faz. Ele diz não faça e você faz. Ele diz eu já abençoei e você diz mas eu não concordo. Não estava no meu planejamento. Então o Espírito Santo disse a Pedro, vai com eles, sem hesitar em nada, sem duvidar de nada. E Pedro foi. E isso aqui é muito forte, porque quando você para de exigir que Deus explique tudo antes de você obedecer, é quando você reconhece que o movimento de Deus é maior do que a sua compreensão do movimento de Deus. É quando você para de exigir controle e começa a responder em obediência. É quando você decide que confia mais no caráter de Deus do que na sua própria compreensão. Será que essa é a realidade da sua vida? E o texto diz que Pedro foi. Ele foi. E nesse projeto Casa de Fé, a minha oração é para que você vá, irmão, porque Deus já está preparando o caminho. Ele já está tocando nos Cornélios que convivem com você. Pessoas, Deus está preparando o caminho. Pessoas que estão orando sem saber a quem orar. Pessoas que estão buscando a Deus sem saber como buscar. Pessoas como aquele que estava no caminho lendo os escritos do profeta Isaías. E Filipe chega até ele e pergunta, você entende o que você está lendo? E ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? A grande verdade é que tem gente pronta para se entregar para Deus, mas não tem ninguém para ser um facilitador, para explicar, para revelar, para ajudar. Deus preparou o ambiente. Cornélio foi obediente e ele preparou o ambiente antes de Pedro chegar. Foi o que aconteceu. E quando Pedro entrou e pregou, ele declarou algo que demonstra que nós podemos ter o currículo eclesiástico que for, mas nós sempre temos algo para amadurecer que não amadurecemos. Quando ele entra lá, ele fala assim, é verdade, agora eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Em Deus não há parcialidade. Todos aqueles que se arrependerem e quiserem crer nele serão salvos. Seja uma pessoa que parece muito boa, seja uma pessoa que parece muito ruim, não importa, porque o Evangelho não é sobre ser bom ou ruim. O Evangelho é sobre receber aquele que é bom, aquele que é maravilhoso, aquele que é suficiente. Esse é o Evangelho. Pedro entendeu. E agora nós temos que trazer isso para a nossa vida. Será que e muitas vezes Deus já te incomodou com alguém, mas você ignorou? Deus já abriu uma porta, mas você não entrou. Meu querido, minha querida, a grande verdade é que a pergunta de hoje não é se Deus está fazendo. Deus está fazendo. A grande pergunta é, você está respondendo ou está resistindo ao que Deus já está fazendo? Domingo passado, no final do culto da manhã, um irmão me abordou na porta. Um irmão que se batizou no primeiro batismo da praia. Esse agora vai ser o terceiro batismo na praia do iate. Vai ser lindo que nós viveremos ali. Aí ele chegou e falou, pastor, meu sogro vai fazer aniversário ali, próximo da data do batismo. E eu cheguei para ele e falei assim, novo convertido, irmão, falou assim, ô sogro, aqui, eu queria te dar um presente. Ou melhor, eu queria que você desse um presente para Deus no seu aniversário. Ô sogro, que presente? Que você aceitasse Jesus e se batizasse no dia 30 de maio. Sabe qual foi a resposta do sogro a esse sermão teológico profundo que foi pregado a ele? Sabe qual foi a resposta? Eu aceito Jesus e eu vou me batizar dia 30 para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Ah, irmãos, sabe qual é o nosso problema? Nós estamos preparando tanto a nossa argumentação para convencer
as pessoas que nós vamos procrastinando a nossa obediência em pregar o evangelho, dizendo: ele não está pronto ainda, eu não estou pronto, então tenho que esperar o momento certo, o momento ideal, eu tenho que ter as palavras certas, eu tenho que usar os termos teológicos mais rebuscados, eu tenho que entrar numa argumentação que ele nunca vai entender. Não, irmão, o que você tem que fazer é ter sensibilidade para entender sobre quem que Deus já está agindo, e simplesmente lançará as redes. E assim como foi com Pedro, lance as redes, que o Senhor mesmo as encherá de peixes. Às vezes é na simplicidade de um convite, uma fala de amor, de carinho por alguém. É assim que muitas pessoas podem se render, porque Deus não está esperando você ter um método, Ele está esperando você ter uma resposta, irmão. E Pedro teve uma resposta. Ele cruza a fronteira, ele entra na casa, e quando ele chega lá, Cornélio já havia reunido parentes, amigos. Ele fez isso. Eu te pergunto, qual é a direção nova de Deus para a sua vida que você precisa obedecer? Quem obedece o que nunca obedeceu, começa a viver o que nunca viveu. E eu vejo aqui pessoas que a partir da resposta e obediência hoje, vão começar a viver o que nunca imaginaram viver com o Senhor. Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que uma resposta correta pode transformar uma casa inteira. Eu queria que você lesse comigo do verso 34 e diante. Eu queria que você lesse, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, o Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, meu Deus, que momento poderoso. Pedro chegou na casa, entrou na casa, e preste atenção numa coisa. O texto conta que Cornélio tinha convidado todos os familiares e amigos íntimos para receber Pedro em casa. Sabe quem foi o primeiro facilitador da história do Casa de Fé? Cornélio. O projeto começou com ele, porque ele chamou os familiares e os amigos íntimos. Cornélio. Podíamos chamar de projeto Cornélio. Olha que cara impressionante. E sabe o que é mais impressionante? Cornélio não era convertido. Ele não era um cristão. Alguém que não havia se convertido a Cristo Jesus decidiu abrir a sua casa para que o evangelho fosse pregado. Eu fico me perguntando como é que alguém que foi alcançado por Cristo Jesus, é um cristão, é um servo de Deus, pode dizer: eu não vou abrir a minha casa. Cornélio colocou a régua muito lá em cima, né, irmãos? Não tem como. Não tem como. Não tem como dizer não para o chamado do Senhor.
E quando Pedro começou a pregar, Pedro não pregou o manual do cristão, Pedro não pregou regras, Pedro não fez uma pregação teologicamente rebuscada. Pedro pregou o evangelho de forma simples. Ele disse: eu vim aqui para falar daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E disse que todos que nele crerem receberão o perdão dos seus pecados. Pedro não ficou inventando sistema, falando de dogma, falando de uso, de costume. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: as pessoas não estão interessadas em saber se na igreja tem que usar terno e gravata ou calça jeans, ou se pode sair ou não, se pode usar cordão ou brinco. Não estão interessados em saber se na igreja pode ir à praia, não pode ir na praia, até batizar na praia, agora está batizando. Não estou entendendo nada, o que é que está acontecendo? As pessoas não querem saber disso não, irmãos. As pessoas querem as palavras de vida eterna, elas querem que a depressão seja arrancada da vida delas, que a ansiedade vá embora, que a insônia seja substituída por noites de paz e de descanso. Elas querem alegria, mesmo num dia mau, mesmo num dia difícil, mesmo num ano pesado. Elas querem ter acesso à alegria do Senhor, que é a nossa força. As pessoas não querem termos teológicos bonitos não, elas querem ter acesso à paz que excede todo entendimento. Eu não estou entendendo nada, mas eu tenho uma paz sobrenatural, porque eu sei que o meu Deus controla aquilo que eu não controlo. Ele está no controle, Ele tem o melhor para mim. As pessoas querem a esperança viva, elas querem resposta para as suas lutas na família, para os seus desafios financeiros, profissionais, para as suas lutas existenciais. As pessoas querem identidade, elas querem viver uma vida em que é possível ser sem ter tudo aquilo que dizem que tem que ter. As pessoas querem propósito, querem origem, querem destino, querem Deus na vida delas. Então, irmãos, quando você for pregar, nós não temos que usar os melhores termos, nós temos que falar: Jesus veio, morreu, ressuscitou, e Ele fez isso por você. Então, a partir de hoje, receba a paz que excede todo entendimento, o perdão dos pecados, a alegria do Senhor, o passaporte para o céu, a vida abundante. Foi o que Pedro fez. Foi o que foi o que Pedro fez. E é o que eu e você precisamos fazer. Eu e você, é o que nós precisamos fazer. Quando a palavra certa é pregada para pessoas que Deus já preparou, o Espírito Santo precisa de convite não, irmão. Porque o texto conta que enquanto Pedro pregava, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo desceu e batizou todos os da casa, irmão. Irmão, você imagina isso? Não foi um apelo depois da palavra dizendo: se você quer ser cheio de Espírito Santo, vem aqui na frente. Não, irmão. O texto conta que enquanto ele pregava, o Espírito Santo desceu e encheu os que estavam na casa. Que coisa impressionante. O Espírito Santo quebrou todos os protocolos, irmãos. Começou falando com o incrédulo, mandando um apóstolo pregar para o gentio, e agora ele estava enchendo o Espírito Santo os gentios. E o texto conta que os judeus que acompanhavam Pedro ficaram maravilhados, admirados, dizendo: como é isso? Porque eles já tinham visto um avivamento no meio dos judeus, mas eles nunca tinham testemunhado um avivamento em meio a gentios. Que coisa impressionante. E aí Pedro fez uma pergunta. Ele disse: cara, eu já estou aqui na casa do gentio, agora eu prego o evangelho, o Espírito Santo que desceu sobre a minha vida agora desce sobre o gentio. Pô, e agora? Falta alguma coisa para batizar eles aqui? Eu faço o que agora? Não tem como. Alguém aqui, ele fez uma assembleia na hora extraordinária, e ele disse: vamos fazer uma assembleia aqui, favoráveis, que batizem eles, levantem as mãos. Os contrários, pode ir embora, tudo endemoniado. Não, irmão, sabe o que ele fez? Ele disse: não tem como. O Espírito Santo já chancelou o batismo deles. Quem sou eu para dizer que não podem ser batizados? Então não foi apenas uma pregação na casa de um gentio, não foi apenas alguém dizendo: eu quero Jesus, mas gentios sendo batizados por um apóstolo judeu. Irmãos, isso é impressionante ou não é? É impressionante. E sabe por que isso aconteceu? Porque uma resposta correta pode transformar uma casa inteira, irmãos. Uma resposta correta pode transformar uma casa inteira. A resposta de Cornélio e a resposta de Pedro transformaram uma casa inteira.
E vamos entender com mais profundidade, porque Cornélio não convidou só a família dele, ele convidou os amigos íntimos. Isso quer dizer que havia outras famílias ali representadas. Isso quer dizer que a resposta de Cornélio e a resposta de Pedro mudaram a história de diversas famílias. Diversas famílias. Só porque alguém respondeu corretamente. E essa história não para ali, porque através do que aconteceu na casa de Cornélio e também aquilo que aconteceu em Samaria, sabe o que aconteceu? As fronteiras de pregação do evangelho foram quebradas. Fronteiras étnicas, geográficas, religiosas, espirituais foram quebradas. E dessa forma, a igreja que já estava em dispersão sai de Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria e chega até os confins da terra, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou, Ele encontrou resposta. Ah, querido, uma resposta sua muda a tua história. Uma resposta sua muda o teu casamento, muda a vida do teu filho. Mas eu queria que você entendesse que não é apenas isso. Uma resposta sua pode mudar gerações. Uma resposta tua hoje pode mudar a história do teu neto, do teu bisneto, de pessoas que talvez você nunca vá conhecer, só porque você ouviu Deus e respondeu. É isso que acontece quando Deus encontra resposta. Louvado seja o nome do Senhor por isso.